29 Sword Golf Magic. Capítulo 131 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Eu sou a mão do mundo? Shang perguntou surpreso. Não literalmente, disse a professora Neria. Isso não faria sentido. Eu estava apenas tentando entender tudo. O reitor sabe? A professora Neria perguntou de repente. Sim, disse Shang. Foi ele quem me permitiu descobrir minhas afinidades em primeiro lugar. Isso faz sentido, disse a professora Neria. Pelo que posso dizer, você absorveu 4 fontes de mana pura diferentes e não acho que tenha dinheiro para comprar nenhuma delas. Além disso, fontes de mana de luz e escuridão são muito raras, mas também relativamente inúteis. Simplesmente não há demanda para eles, o que significa que quem quer que carregue alguns deles com eles nem remotamente precisa se preocupar com as feras do Commander Stage. Quais são os pensamentos dele? Perguntou a professora Neria. Naquele momento, Shang se sentiu um pouco incerto. Sim, ele havia decidido confiar na professora Neria, mas também não havia esquecido como o reitor havia agido. O reitor valorizava muito a honestidade, mas também não traiu seu amigo, o Duque Whirlwind. Eu não quero dizer, Shang disse com um suspiro. Acho que não cabe a mim dizer o que o reitor pensa. A professora Neria assentiu. Essa é uma boa qualidade para se ter. Se você tivesse me contado o que o reitor disse, minha confiança em você teria diminuído. De qualquer forma, disse a professora Neria enquanto se aproximava de Shang. Você disse que precisava de 2 pedaços de minério de afinidade da escuridão de nível médio 2, correto? Shang assentiu. Sim. Como você viu, tenho 4 afinidades e quero manter tudo equilibrado. Minha espada precisa de 7 pedaços de minério, o que significa que preciso de 2 de cada. E como você planeja criar essa arma? Perguntou a professora Neria. Eu não acredito que qualquer ferreiro saberia como fundir 4 tipos diferentes de minério puro e Affinity. Além disso, criar armas com minério de Darkness de Light Affinity já é algo que quase nenhum ferreiro pode fazer. Tenho uma solução para isso, mas não posso lhe dizer, disse Shang. A professora Neria apenas olhou para Shang um pouco. Tudo bem, disse ela. 1000 ouro por unidade. Shang respirou fundo. 1000 ouro. Isso é muito. Shang comentou. É o que você tem, disse ela. Não pense que estou extorquindo você. Se você fosse pagar o preço real, precisaria pagar mais de 10.000 ouro. Estou essencialmente presenteando minério para você por esse preço. Além disso, se você agiu de forma inteligente, deveria ter recebido 2.200 ouro do Kuril Trinquete. Shang suspirou. Obrigado. Vou aceitar, disse. A professora Neria assentiu. Vamos. Para onde? Shang perguntou. Para o seu quarto, ela respondeu. Não podemos fazer tal troca em público. Eu posso esconder os efeitos do minério, mas você não. Se você andar abertamente com o minério, será pego mais cedo ou mais tarde. Espere. Isso significa que você já tem o minério em sua posse? Shang perguntou surpreso. A professora Neria assentiu. Shang ficou um pouco surpreso que a professora Neria já tivesse o minério com ela, mas ele não reclamou. Os dois voltaram para o prédio principal sob o olhar de alguns alunos. Aqueles dois já não haviam se falado alguns dias atrás. O que estava acontecendo? Shang se sentiu desconfortável sob os olhares de todos e esperava que eles não interpretassem mal as intenções da professora Neria. Mas Shang estava se preocupando com nada. Era proibido aos professores se relacionarem com os alunos, e essa regra era rígida. Se a professora Neria não quisesse ser demitida, ela nunca começaria um relacionamento com um aluno. Por causa disso, basicamente ninguém suspeitava que os dois estivessem ficando. Quando a professora Neria entrou na sala de Shang, algumas suspeitas surgiram nas mentes dos alunos. Talvez a professora Neria estivesse dando uma aula particular para Shang. Talvez, depois de dar uma olhada em um dos cadáveres que Shang trouxe de volta, ela o colocou sob sua proteção. Ou talvez a professora Neria estivesse tentando lidar com os problemas óbvios de Shang.
Afinal, Shang quase matou um aluno recentemente. Quando os dois entraram na sala, Shang apontou para seus dois grandes sacos de ouro. Xing. Os dois sacos desapareceram e um saco pequeno e discreto apareceu em seu lugar. Shang imediatamente sentiu Darkness Mana vindo deles. Mantenha o minério de luz e o minério de escuridão em partes separadas da sala, disse ela. Você não quer que eles consumam a mana um do outro. Shang fez exatamente isso e, depois que terminou, olhou para a professora Neria novamente. Obrigado, disse Shang. A professora Neria apenas assentiu antes de se sentar na cama de Shang. Isso surpreendeu e confundiu Shang. Você quer ficar? Shang perguntou. Se eu sair agora, todo mundo vai ficar desconfiado. Preciso parecer que estou te dando uma aula particular. Já estou sob muito escrutínio com base na minha afinidade e não posso ser descuidada, disse ela. Shang assentiu. Isso faz sentido. Após essa frase, o silêncio voltou à sala. A professora Neria estava aparentemente olhando para uma parede aleatória da sala com concentração em seus olhos. Ela provavelmente estava pensando em alguma coisa. Shang notou que ela não estava interessada em conversar e, logo, ele ficou entediado. Eu não posso simplesmente ficar sentado, Shang pensou enquanto empurrava o rosto ensanguentado para fora de sua visão novamente. Eu preciso me distrair. Shang olhou para a professora Neria. No entanto, seria estranho treinar na frente dela. A ventilação do quarto é horrível, e se eu começar a suar, vai sujar tudo. Não há mais nada que eu possa fazer? Shang pensou no que havia pensado enquanto estava na floresta do Nordeste. Certo. Eu queria tentar se pudesse concentrar minhas habilidades de afinidade. Se eu conseguir lançar um feixe concentrado de fogo ou gelo, tenho outra maneira de atacar meu oponente. Falando nisso, Darkness Lynch tem algo parecido? Como eu faria para treiná-lo? E naquele momento, Shang olhou para a professora Neria. Existe uma maneira de mudar a maneira como posso usar minha afinidade com a escuridão? Shang perguntou. A professora Neria desviou o olhar da parede e olhou para Shang. Você quer uma aula? Ela perguntou. Não. Shang disse rapidamente. A professora Neria já tinha ajudado muito ele, e ele não queria impor. Só quero saber se é possível. A professora Neria franziu as sobrancelhas e olhou para a parede. Bem, eu preciso parecer que estou te dando uma lição. Poderia muito bem te dar ela disse. Sinto muito, disse Shang. Está tudo bem, respondeu a professora Neria. Você está na academia para aprender, e você realmente não tem como aprender sobre a Darkness Affinity sem minha ajuda. Basicamente, sou o único que pode ensiná-lo e é meu trabalho como professor ajudá-lo. Sente-se no chão na minha frente, ela ordenou. Shang assentiu e se sentou. Concentre-se no minério Darkness Affinity no canto da sala. Tente senti-lo, mas não tente manipulá-lo, disse ela. Então, nos minutos seguintes, ela lentamente guiou Shang a um estado de meditação. Nas 3 horas seguintes, ela disse a Shang como treinar sua afinidade com a escuridão e o que ele poderia fazer com ela. Sword Golf Magic. Capítulo 132. Depois de 3 horas, a professora Neria saiu da sala de Shang enquanto Shang continuou sentado no chão. Eu deveria ter perguntado aos professores antes como treinar minhas afinidades, Shang pensou. Existem tantas aplicações. O que Shang aprendeu sobre a afinidade das trevas? Bem, havia várias coisas que ele havia aprendido. Por exemplo, Shang aprendeu que poderia liberar sua afinidade com a escuridão em outras partes de seu corpo, mas com efeitos reduzidos. Se seu braço esquerdo estivesse gravemente danificado, ele poderia teoricamente usar o braço direito ou as pernas para absorver a força vital do inimigo. Claro, a absorção seria muito mais fraca e a força vital precisaria viajar pelo corpo até o braço esquerdo. Claro, isso não seria um grande problema com a afinidade Darkness, mas seria um problema para suas outras 3 afinidades. Se uma linha de Ice Mana passasse por todo o corpo de Shang, por exemplo, ele feriria gravemente seus órgãos. Basicamente, destruir seu braço esquerdo não era um problema tão grande,
mas quase destruir seus órgãos seria. Shang não tinha certeza de como treinar suas outras afinidades, mas imaginou que poderia aprender a treiná-las extrapolando os métodos que havia usado para entrar em contato com sua afinidade com a escuridão. O tipo especial de meditação em que Shang entrou permitiu que ele entrasse em um mundo de escuridão. Claro, aquele mundo não era real, e era apenas uma representação de seu domínio de Darkness Mana. Mas naquele mundo, Shang tinha muito mais facilidade em controlar o Darkness Mana. Sua sensibilidade aumentou e o Darkness Mana seguiu sua vontade até certo ponto. Claro, isso era apenas relativo. Seu controle sobre Darkness Mana era melhor naquele mundo, mas definitivamente não era bom. Mas ajudou Shang a se familiarizar mais com Darkness Mana. O que o surpreendeu foi quando a professora Niria disse a Shang que esse era o tipo de meditação com a qual os magos aprendiam feitiços. Eles entraram neste mundo para se familiarizarem com seu elemento. Então, eles seguiriam certas orientações sobre como manipular o mana. Quando o mago foi capaz de emular perfeitamente a manipulação de mana e o movimento de mana sem a meditação, eles teriam aprendido um feitiço. Claro, isso levou muito tempo e muito trabalho. Além disso, precisava dessas diretrizes, que eram os manuais de instrução dos feitiços. Infelizmente, Shang não conseguiu aprender nenhum feitiço. Ele tinha um corpo de um guerreiro, o que tornava sua mente muito fraca e lenta. Em certo sentido, a mente de Shang estava no nível de um aprendiz inicial, o equivalente a um guerreiro do estágio inicial de soldado. Os aprendizes desse nível nem sequer tinham a capacidade de aprender feitiços. A sensibilidade deles ao mana era muito fraca. Mas a técnica de meditação ainda era útil para Shang, pois abriu a porta para realmente controlar sua afinidade. Shang não seria capaz de fazer muitas coisas complexas com sua Darkness Affinity por muito tempo, mas com treinamento suficiente, ele poderia aprender ataques adicionais. A professora Niria disse a ele que um dos ataques mais comuns com a Darkness Affinity era uma explosão instantânea de absorção combinada com um soco. Assim que o soco atingisse, a energia vital no local onde o soco atingiu o inimigo seria sugada, enfraquecendo severamente sua defesa. A força do soco teria então um efeito devastador. Infelizmente, esse ataque mais comum só se tornou comum no estágio geral. Havia também uma maneira de infundir a arma de alguém com Darkness Mana, que então extraía a energia vital do alvo que atingia. No entanto, esse ataque precisava de 3 requisitos. Primeiro, precisava-se de uma arma que pudesse absorver o Darkness Mana. Em segundo lugar, é preciso ter grande controle sobre o Darkness Mana. Em terceiro lugar, era necessário estar no estágio geral, pois um guerreiro só poderia liberar sua mana inerente para os arredores naquele estágio. A professora Neri havia dito que essa era uma técnica do guerreiro mago. Levar a sensibilidade da afinidade a esse nível exigia muito trabalho e tempo, e a maioria dos guerreiros preferiria fazer outra coisa. Shang seria especialmente difícil, já que ele tinha um corpo de um guerreiro. Curiosamente, isso também significava que o minério Darkness Affinity não era realmente importante para Shang. Não aumentaria sua força de batalha, pois ele não poderia usar o efeito. Felizmente, Shang tinha uma possível solução alternativa. Embora, era questionável se funcionou. No momento, Shang's Darkness Absorb simplesmente convocou Darkness Mana dentro de seu braço esquerdo. Darkness Mana puxava energia vital para onde quer que existisse, que era como Darkness Absorb funcionava. A solução teórica era Shang invocar o Darkness Mana e atirá-lo de seu braço, semelhante a seus Ishian Fire Blasts. Claro, isso também traria problemas. Assim que o Darkness Mana deixasse Shang, ele puxaria a energia vital de Shang com ele. Isso basicamente daria mesmo a desvantagem do Shang's Light Boost. Mas se Shang pudesse lidar com essa desvantagem, ele poderia teoricamente explodir sua arma com Darkness Mana e então atacar o inimigo. Isso teria um efeito muito semelhante à técnica do guerreiro mago sem o treinamento problemático. Havia também outras aplicações para Darkness Mana. Por exemplo, pode-se também infundir o inimigo com Darkness Mana e sabotar seu corpo.
Esse efeito foi ainda mais destrutivo do que Darkness Absorb. No entanto, o usuário não ganharia nada com isso. Darkness Absorb daria energia vital a Shang, mas se ele usasse essa outra técnica, ele não ganharia nada. Pior ainda, ele precisaria gastar sua própria energia vital para infundir seu inimigo com Darkness Mana. Mas o efeito seria devastador. Teria um efeito semelhante à mordida de uma cobra desaparecida. O corpo do inimigo desmoronaria muito rapidamente por dentro. Claro, tudo isso estava longe no futuro. No momento, Shang nem sequer tinha capacidade de moldar seu Darkness Mana em outra forma. Ele tinha acabado de dar seus primeiros passos em termos de manipulação de mana. E tudo isso foi apenas por sua afinidade com a escuridão. Ele tinha mais 3. Shang não havia recebido ensino em suas outras afinidades, mas ele podia adivinhar algumas coisas que teoricamente poderia fazer. Depois de perceber que Shang teoricamente também poderia expulsar seu Darkness Mana, ele usou a mesma lógica com sua Light Affinity, mas ao contrário. Ele normalmente disparava Light Mana com seu Light Boost. Então, e se ele absorvesse? Ele não obteria energia vital? Isso deveria ser possível. Claro, a densidade de Light Mana nos arredores não era muito alta e, durante a noite, quase não estava presente. Shang provavelmente poderia acelerar sua cura enquanto estava sentado à luz do sol, mas sua absorção de Light Mana definitivamente estava faltando. Se ele conseguisse manipular a luz com muito mais habilidade, provavelmente poderia fortalecer muito a absorção de Light Mana, mas assim como com seu Darkness Mana, levaria muito tempo de meditação. Felizmente, Firiandice Affinities tinha muito mais aplicações. Lâminas de fogo, lâminas de gelo, lasers de fogo, feixes de gelo, bolas de fogo, escudos de gelo e assim por diante. Havia muitas possibilidades. No entanto, havia apenas um problema. Basicamente, todos esses aplicativos eram feitiços. E Shang não conseguia aprender nenhum feitiço. Sword Golf Magic. Capítulo 133. Shang pensou que poderia usar sua afinidade de muitas maneiras diferentes e, com certeza, certamente havia técnicas mais refinadas. Infelizmente, as técnicas muito refinadas eram apenas feitiços. A capacidade de aumentar a complexidade de sua afinidade ao máximo era literalmente o que era um feitiço. No máximo, Shang poderia alterar ligeiramente o uso de sua mana. Com treinamento suficiente, ele poderia atirar no Darkness Mana. Com treinamento suficiente, ele poderia concentrar o gelo e o fogo. Com treinamento suficiente, ele poderia absorver a luz. Mas era só isso. Qualquer coisa mais complexa seria entrar no território dos feitiços. Ainda mais, Shang provavelmente precisaria de vários meses de treinamento apenas para obter o controle para liberar esses usos um pouco mais refinados de suas afinidades. Se ele tentasse aprender os feitiços mais básicos, Shang precisaria de anos literais para aprender o mais fácil. Por quê? Por causa de sua mente. Ao aumentar o poder da mente, a pessoa ganharia uma conexão muito maior com sua afinidade e seria capaz de se concentrar com muito mais intensidade e por mais tempo. E Shang não conseguia treinar sua mente devido ao seu corpo de guerreiro. Pelo menos agora tenho algo que posso fazer no meu tempo de inatividade. Se não consigo treinar adequadamente as técnicas, posso sempre focar nas minhas afinidades. Definitivamente não é minha prioridade, já que não aumenta muito minha força de batalha, mas é melhor do que não fazer nada. De qualquer forma, agora tenho meu minério de escuridão e minério de luz. Só estou perdendo 2 unidades de minério de fogo e minério de gelo. Minha prioridade deve ser conseguir isso primeiro. Vamos ver. Eu tenho 227 ouro e 3.440 pontos de contribuição. Fogo custa 5.500 pontos de contribuição por unidade, e gelo custa 6.750 pontos de contribuição por unidade. 24.500 pontos de contribuição. Isso é o que eu preciso. Com base na minha última excursão, devem ser 3 dias de caça na floresta do Nordeste. Shang coçou o queixo em pensamento. No entanto,
Não quero comprar absolutamente tudo no Exchange Hall. Claro, minhas informações estão sendo protegidas, mas se as coisas que estou comprando forem muito estranhas, um dos balconistas pode acreditar que as informações sobre mim valem mais do que o trabalho delas. O balconista anterior provavelmente acredita que eu tenho uma leve afinidade, mas isso não é suficiente para ele arriscar sua vida. Claro, quando eu inevitavelmente revelar minha afinidade com o gelo, ele pode ficar desconfiado, mas isso não importa muito. Afinal, há uma razão muito fácil e lógica para eu ter comprado o minério lead. Eu tenho um amigo com afinidade leve, e eles não querem se mostrar. Chang pensou com um sorriso malicioso. Contanto que eu só compre minério estranho uma vez, essa desculpa funciona. Mas isso também significa que só posso obter minério de afinidade de gelo no Exchange Hall, o que significa que tenho que obter o minério de afinidade de fogo de um dos comerciantes normais. Então, se eu quiser apenas 2 unidades de minério de afinidade de gelo, só preciso de um pouco mais de 10.000 pontos de contribuição. Isso é como 5 Vanillings Nacas. Para o minério de fogo, preciso de ouro, pois acredito que não tenho ouro suficiente agora para comprar tudo o que preciso. Chang assentiu enquanto finalizava seu plano e se levantava. A noite já havia chegado. A aula da professora Neria sobre bichos era à tarde e, com as 3 horas adicionais de ensino pessoal, já era noite. Não há tempo como o presente. Chang pegou um saco de besta vazio, saiu de seu quarto e correu em direção à cidade. A essa altura, as ruas estavam quase vazias, pois todos estavam terminando o dia. Em apenas mais 2 horas, as ruas estariam silenciosas novamente. Chang mal conseguiu passar pelos grandes portões antes de fecharem, os guardas gritando com ele com irritação. Depois de deixar a cidade, Chang acelerou a toda velocidade enquanto corria pela longa rua. O vento passou pelo cabelo de Chang. Ele adorava aquela sensação. Sempre que Chang corria, ele se sentia tão livre. Na Terra, ele só conseguia atingir tais velocidades com um veículo, mas aqui ele podia apenas correr. Ainda mais, depois de sobreviver por meses no deserto, Chang aprendeu a viver sem sociedade. Se ele quisesse, poderia simplesmente continuar correndo e nunca mais voltar. Ele seria capaz de sobreviver e ainda ficar mais poderoso. Ele não estava vinculado ao lugar onde estava atualmente. Isso era algo inatingível na Terra. Na Terra, a pessoa tinha residência, pertences, dinheiro, seguro, família, emprego, responsabilidades e assim por diante. Se alguém decidisse abandonar completamente a sociedade, teria que viver no deserto, o que traria muitos problemas. Água impura, que colocaria em risco a saúde. Temperaturas frias. Parasitas. Doença. Problemas alimentares. Todas essas coisas não eram problema para Chang. Seu corpo era poderoso o suficiente para que todas essas coisas não importassem. E ainda mais, na Terra, era muito difícil voltar à sociedade depois de abandoná-la. A papelada era monumental. Aqui não foi muito difícil. Este mundo representava a liberdade, e somente depois de viver na Terra por tanto tempo Chang pôde apreciar a liberdade que este mundo oferecia. Para todos os outros, isso era normal, mas para Chang, isso era especial. Chang amava este mundo. Naquele momento, a imagem do rosto ensanguentado e inexpressivo voltou. Chang apenas empurrou para o lado. Ele havia se acostumado a empurrá-lo para o lado. Depois de correr um pouco, Chang alcançou a floresta do Nordeste. Ele tinha visto um casal de cachorros grandes no caminho, mas eles apenas olharam para ele com um pouco de curiosidade. Chang rapidamente alcançou a floresta do Nordeste e pulou em uma árvore. Depois disso, Chang parou de correr no chão e simplesmente pulou de árvore em árvore. Ele queria continuar correndo, mas Chang já havia aprendido que não podia ser imprudente dentro da floresta do Nordeste. A empolgação de Chang deu lugar à concentração e ao cuidado enquanto sua expressão se tornava solene. Depois de pular um pouco, Chang viu uma centopeia do pântano à distância. Sem parar, Chang pulou de árvore em árvore até chegar à mais próxima.
Shang saltou diretamente no Swamp Millipede. O centopeia do pântano sentiu as vibrações dos saltos de Shang, já que ele não tinha sido muito furtivo e olhou em volta. Bang! Shang desencadeou um Fire Blast para atirar em si mesmo no Swamp Millipede. Xing! O Swamp Millipede foi decapitado, e Shang rapidamente cortou suas antenas enquanto liberava um pequeno Ice Blast para aquecer levemente seu braço quase congelado novamente. Contanto que ele não forçasse a temperatura a saltar muito descontroladamente, seu braço não seria tão danificado. Com esse método, Shang poderia usar um blast por besta sem ficar semana para regenerar seu braço esquerdo. Cada blast permitia que Shang acelerasse muito no ar, essencialmente fazendo-o se mover ainda mais rápido do que um guerreiro do Soldier Stage. Toda vez que Shang desencadeava um Fire Blast, ele atingia a velocidade de um guerreiro do estágio geral inicial com apenas uma carga. Quase nenhum animal na floresta do Nordeste poderia reagir a isso. Ainda mais, seus Fire Blast permitiu que Shang se reposicionasse no céu. Se uma besta percebesse o salto de Shang e se movesse para o lado, Shang poderia simplesmente atacar em sua nova posição com velocidades incríveis. As feras estavam indefesas. Shang não estava lutando. Ele estava caçando. Sword Golf Magic. Capítulo 134. Shang ficou no chão no meio da floresta do Nordeste, seus olhos mostrando um olhar de concentração. Silêncio. Bang. Shang desencadeou um Fire Blast quando ele se virou, sua espada pronta. As pernas de Shang se separaram da grama no chão, mas não tocavam a terra. Xing. Um brilho negro criou uma meia-lua quando Shang balançou sua espada em um lugar aparentemente vazio. Um instante depois, o cadáver de uma cobra quase translúcida caiu no chão em 2 pedaços. E isso é 5, Shang pensou com um sorriso malicioso. Eu sabia que viajar ao longo da parte sul da floresta do Nordeste seria lucrativo. Sim, Shang estava na parte sul da floresta do Nordeste, que era uma zona de risco. Feras de Osteland vinham aqui de tempos em tempos para ter seus filhotes. Felizmente, Shang conhecia algumas das feras de Osteland agora. Afinal, a professora Neri havia falado sobre as feras do estágio geral que podem ser encontradas na floresta do Nordeste em sua última aula. Ela não foi capaz de passar por todos eles, mas ela falou muito. Por causa disso, Shang se sentiu confiante em caçar nesta parte arriscada da floresta. Em primeiro lugar, as feras de Osteland eram em sua maioria predadores muito diretos. Havia apenas algumas bestas que caçavam por meio de emboscadas no Osteland. O Osteland simplesmente não tinha muitas maneiras de se esconder, o que significava que havia muito poucos predadores de emboscada em geral lá. Além disso, aquelas feras só vinham aqui para ter seus filhotes. Eles geralmente não estavam muito interessados em seres do estágio de soldado, já que quase não davam mana. Claro, se eles vissem algo assim bem na frente deles, eles poderiam muito bem matá-lo, mas se aquela coisa fosse muito boa em fugir, eles não se incomodariam. No máximo, eles lançariam 1 ou 2 ataques casuais, e se o alvo conseguisse sobreviver a eles e fugir, eles simplesmente parariam. Mas sobreviver a 2 ataques casuais de uma fera do estágio geral ainda era muito difícil. Foi aí que o braço esquerdo de Shang entrou em jogo. A essa altura, Shang havia se tornado muito bom em usar o braço esquerdo para se movimentar. E já provou ser um salva-vidas. Durante a noite, Shang viu um grande pangolim caminhando pela floresta. Quando Shang o viu, ele soube diretamente que era uma besta do estágio geral. O pangolim notou Shang em uma das árvores, e lanças de barro apareceram ao redor de seu corpo, semelhante ao que o urso da lança de gelo havia feito. Mas havia 6 lanças em vez de 1 ou 2, e elas se moviam com uma velocidade muito maior. O pangolim atirou neles em Shang. Enquanto isso, Shang usou seu braço esquerdo para pular sobre as copas das árvores e então usou um Ice Blast para tirar a distância. As lanças de barro erraram depois de destruir algumas árvores. Quando o pangolim viu que sua presa havia fugido para longe em tal velocidade, desistiu. Claro, o pangolim era muito rápido e podia avançar, destruindo todas as árvores no processo.
Mas isso era muito esforço apenas para matar algo no estágio do soldado. Não valia a pena. Claro, essa manobra custou muito mana a Shang para regenerar seu braço esquerdo, mas valeu a pena. Afinal, essa habilidade de fugir rapidamente era exatamente como Shang conseguia caçar na parte sul da floresta do Nordeste. Felizmente, não havia muitas bestas do estágio geral, e o pangolim foi a única besta do estágio geral que Shang viu durante a noite. Shang embolsou o cadáver da cobra desaparecida que acabara de matar e correu para o oeste. Caçar na parte sul da floresta do Nordeste valeu a pena. Shang não tinha visto muitos milípedes do pântano, e mesmo os gatos peste não eram tão numerosos neste lugar. Afinal, os filhotes das feras do estágio geral andavam por este lugar e geralmente eram mais poderosos que os gatos da praga. Mas Vanzinx prosperou aqui. As feras jovens do estágio geral eram um ótimo alimento para as cobras desaparecidas, e elas adoravam caçar aqui. E isso mostrou mais uma vez porque as Vanzinx valiam tantos pontos de contribuição. A maioria das progênies de bestas do estágio geral de Osteland estavam na lista negra. Afinal, o Osteland era o maior gerador de dinheiro para o Arrios Paradise. No entanto, as Vanzinx continuaram matando esses jovens. Além disso, o fato de as Vanzinx poderem matar tantos jovens também mostrou quão perigosa era a zona da Imperatriz Cobra e, por extensão, os centopeias do pântano. Se os Swamp Millipedes conseguissem expandir o pântano em direção ao Osteland, o Osteland poderia realmente parar de existir. A zona da Imperatriz Cobra era muito perigosa em geral. Após cerca de 1 hora de viagem, Shang saiu da floresta do Nordeste após uma lucrativa noite de caça. Shang olhou para o leste e viu que o céu estava um pouco mais claro do que no meio da noite, mas também não era quase hora do amanhecer. Ele imaginou que provavelmente eram por volta das 4 da manhã. Shang correu para o oeste e alcançou a rua rapidamente. Desta vez, ele não estava perto da Farmline, pois estava caçando na parte sul da floresta do Nordeste. No caminho, Shang viu outro cachorro que estava interessado no saco da besta. Ele simplesmente deixou o cachorro cheirar o saco da besta um pouco. O cachorro acabou ficando entediado e foi embora. Shang chegou ao paraíso do guerreiro pouco antes do nascer do sol. Os grandes portões ainda estavam fechados, o que significava que Shang tinha que passar por uma inspeção manual. Bom trabalho matando todas essas cobras desaparecidas, disse o guarda de inspeção com um sorriso enquanto fechava o saco da besta novamente. Você está protegendo a prosperidade do paraíso do guerreiro e a vida de muitos jovens caçadores. Shang apenas sorriu educadamente, algo que não fazia há muito tempo. Obrigado, disse ele. O guarda assentiu e apontou para a porta menor atrás dele. Vá em frente, menino rico, disse ele com um sorriso. Shang assentiu e entrou na cidade. Shang chegou à academia rapidamente quando as primeiras pessoas começaram a acordar dentro do paraíso do guerreiro. Professor, eu quero entrar na academia, Shang disse ao ver o professor Loran dormindo perto do portão fechado. O professor Loran levantou a cabeça com tédio. Apenas pule o portão, disse ele. Não quero me levantar agora. Shang deu de ombros e pulou o portão. O portão não estava ali para impedir a entrada das pessoas, por isso tinha apenas 2 metros de altura. Simbolizava apenas se a academia estava aberta ou fechada. No momento, a academia estava basicamente vazia. Apenas alguns alunos que moravam dentro da academia andavam pelas ruas vazias quando começaram a treinar. Shang caminhou lentamente em direção ao Exchange Hall e o alcançou pouco antes dos portões da academia abrirem oficialmente. Quando Shang entrou, ele viu um homem mais velho fazendo as malas. Aparentemente, seu turno tinha acabado de terminar. No entanto, Shang ficou um pouco surpreso ao perceber que o velho estava realmente no estágio do comandante. Os funcionários que Shang virá durante o dia estavam todos no palco geral. O homem mais velho notou Shang e seu saco de besta. Faça isso rápido, ele resmungou. Shang colocou o saco da besta no balcão sem dizer nada. O homem mais velho examinou o conteúdo em velocidade recorde. Obviamente,
Ele estava muito acostumado a fazer isso. Emblema, ele ordenou. Shang colocou seu emblema na mesa e rapidamente o recuperou após uma pequena explosão de luz. Shang olhou para o número no emblema e sorriu brilhantemente. 14.760. 2 unidades de nível médio de minério de afinidade de gelo, por favor, disse Shang. O homem mais velho suspirou, entrou rapidamente em uma sala ao lado e voltou com 2 pedaços azuis de minério. Shang colocou o emblema na mesa e os pontos de contribuição caíram para 1260. Então, o homem mais velho saiu com uma velocidade surpreendente antes que Shang pudesse dizer qualquer outra coisa. Obviamente, ele não queria mais trabalhar. Você precisa de algo? Uma jovem perguntou a Shang quando ela tinha acabado de chegar no Exchange Hall. Não, eu tenho tudo o que preciso, Shang respondeu enquanto olhava para os 2 pedaços de minério de gelo. Shang pegou o minério e deixou o Exchange Hall. Só restou o minério de fogo. Sword Golf Magic. Capítulo 135. Só resta o minério de fogo. Estou tão perto. Shang pensou com olhos ardentes. Ele estava tão perto. Para manter tudo sobre mim escondido, preciso comprar o minério de fogo no mercado com ouro. Posso explicar o minério de luz que comprei com um amigo, mas ninguém gostaria de manter uma afinidade de fogo escondida. Simplesmente não faria sentido. Os mercadores ainda não chegaram. Eles só chegarão perto do meio-dia. Até então, devo encontrar algo para fazer. Shang pensou em treinar, mas isso não ajudaria muito. Da última vez que tentou combinar técnicas, viu que não havia como avançar mais. Ele precisava de experiência prática e feedback de um professor para avançar nesse departamento. Shang poderia treinar em sua afinidade, mas acreditava que havia usos melhores para seu esforço. Então, Shang pegou o cronograma das aulas e verificou quais aulas aconteceriam em breve. Ele poderia caber em uma lição. Havia apenas 2 aulas, que começariam em cerca de meia hora. Um deles era uma aula teórica para futuros oficiais, algo que Shang não estava interessado. A outra era uma aula teórica para os antimagos, os uniformes vermelhos. Isso despertou o interesse de Shang. Shang sabia que precisaria lutar contra magias mais cedo ou mais tarde. No entanto, Shang só tinha visto uma única luta de mago até agora, e essa luta também ocorreu longe. Bem, isso parece interessante. Eu deveria verificar isso. Quando Shang se levantou, ele ignorou o rosto ensanguentado que apareceu em sua visão novamente e saiu. Ele não precisou andar muito, já que a aula acontecia no 3º andar do prédio principal. Quando Shang chegou, percebeu que a porta estava aberta e entrou. Era uma sala normal para palestras. Não havia nada de especial nisso. Shang viu 2 alunos com vestes vermelhas sentados no meio da metade esquerda da sala. Eles não estavam conversando entre si. Shang olhou para eles e, como se tivessem sentido o olhar de Shang, eles olharam de volta. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. E então, os 2 alunos desviaram o olhar novamente com expressões entediadas. Shang não disse nada e simplesmente sentou-se em algum lugar no meio da metade direita. Silêncio. Ninguém estava falando. Acho que eles me reconheceram, mas simplesmente não se importaram, pensou Shang. A imagem do rosto ensanguentado voltou. Mas isso é compreensível. Os alunos que se juntam à classe anti-mage são os que vivem as vidas mais perigosas. Eles não estão olhando para outros guerreiros ou feras, mas para os senhores deste mundo, magos. Eles não estão planejando lutar contra a classe mais fraca de pessoas, os guerreiros. Eles também não estão planejando lutar contra bestas, que são em média mais poderosas que os guerreiros. Não, eles estão de olho nos magos. Acho que a política dentro da escola e todas as coisas sociais não são relevantes para eles. Eu me pergunto, o que seria necessário para um aluno decidir trilhar um caminho tão perigoso? Estou aqui porque sei que tenho uma grande chance de eventualmente alcançar o estágio do caminho verdadeiro e, nesse ponto, todo humano perigoso será um mago. Minha luta com os magos neste mundo já está gravada em pedra, mas isso não é verdade para eles.
Foi também quando Chang percebeu que raramente via alunos com uniformes vermelhos e, quando os via, eles estavam apenas passando. Acho que a maioria deles tem um motivo para odiar os magos. Chang continuou olhando para frente distraidamente. Ele estava apenas pensando em coisas aleatórias enquanto esperava a aula começar. Nesse momento de silêncio e inatividade, o rosto ensanguentado voltou mais uma vez. Chang ignorou de novo, mas apenas retornaria. Chang continuou pressionando novamente. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Depois de um tempo, Chang começou a empurrar a lateral da cabeça com os dedos, um sinal revelador de que alguém estava estressado e com dor de cabeça. Chang não percebeu. Ele estava com dor de cabeça. Ele estava tão acostumado com a dor que nem sabia. Ele não tinha ideia se tinha um ou não. Se ele tivesse dor de cabeça, a dor seria tão fraca que Chang nem notaria. A constante destruição de seu braço esquerdo e seu treinamento suicida o deixaram insensível a qualquer dor que não chegasse ao extremo. Lentamente, nos minutos seguintes, mais alunos entraram no corredor. A maioria deles lançou um rápido olhar para Chang, mas todos eles também desviaram o olhar rapidamente com desinteresse. Todos tiveram o mesmo pensamento. Outro interessado em nossa classe. Ele não vai ficar por aqui. Esses pensamentos eram compreensíveis. Afinal, quem iria querer lutar de bom grado contra um mago? Isso foi essencialmente suicídio. Bang! Chang foi tirado de seus pensamentos quando a porta da sala de aula foi fechada ruidosamente. Ele olhou em volta e percebeu que havia outros 9 alunos na turma, um deles com uniforme preto, que representava um futuro caçador. Aparentemente, Chang não era o único interessado na classe anti-mage. Isso significava que havia apenas 8 alunos com uniformes vermelhos nesta série, menos ainda do que na turma da Caterpillar. A pessoa que havia fechado a porta era um velho de aparência rude. Seu rosto tinha queimaduras e alguns cortes, sua pele irregular e áspera. Seu cabelo era selvagem, longo e prateado, e quase chegava às nádegas. Quando Chang viu o professor, suas entranhas tremeram. Poderoso. Ele se sentiu tão poderoso. Chang tinha dificuldade em discernir as diferenças de poder entre os professores. Afinal, todos eles eram muitas vezes mais fortes do que ele. No entanto, o poder dessa pessoa era claro como o dia para Chang. Além disso, ele não usava o típico uniforme prateado que os outros professores usavam. Em vez disso, ele usava uma espessa armadura vermelha. Havia vários pequenos buracos em sua armadura, e Chang podia sentir vários tipos diferentes de mana vindo desses buracos, incluindo Darkness Mana. Armas de longo alcance escondidas, Chang percebeu. Cada buraco provavelmente pode disparar uma pequena agulha ou algo semelhante. Ao ouvir os passos do professor, Chang percebeu que seus passos soavam estranhos. Era como se houvesse máquinas dentro da sola de seus sapatos. Chang sentiu uma quantidade irreal de mana vindo dos sapatos do professor. Enquanto o professor descia as escadas ao lado da sala, Chang sentiu como se um demônio tivesse acabado de passar por ele. Chang poderia dizer rapidamente o motivo desse tipo muito especial de armadura. Ele está totalmente focado em lidar com mages. Como guerreiro, ele não pode fechar a lacuna apenas com sua própria habilidade, e é por isso que se armou até os dentes com muitas armas versáteis. Ele provavelmente também pode usar o Mana em seus sapatos para se atirar para frente. As armas escondidas provavelmente estão lá para interromper os magos quando eles tentam lançar um feitiço. Chang também notou que 8 dos dedos do professor tinham anéis espaciais neles. Naquele momento, Chang percebeu 3 coisas. Primeiro, este era um vice-reitor, não um professor normal. Os professores normais tinham que usar uniformes prateados. Apenas o reitor e o vice-reitor, Soran, não usavam os uniformes prateados. Isso significava que esse professor provavelmente também era um vice-reitor. Em segundo lugar, esse professor era a epítome do que significava lutar contra magos. Ele tinha muitas cicatrizes de suas batalhas, e todo o seu ser e estilo de luta girava em torno de combater os magos.
Shang nem ficaria surpreso se este fosse o maior especialista em como lidar com magos em todo o mundo, excluindo outros magos, é claro. E, por último, esse professor era poderoso. Na verdade, Shang tinha certeza de que este era o professor mais poderoso de toda a escola, exceto o reitor. O poder de Sora não parecia nem remotamente tão poderoso quanto o deste professor. Este era um velho que havia passado por muitas batalhas contra magos, e conseguiu se manter vivo até agora. Ele lutou contra os hegemons deste mundo por muitos anos e ainda estava vivo. Ele provavelmente atingiu o pico absoluto do que um guerreiro poderia alcançar, exceto pelo reitor. A sala ficou em silêncio quando o professor chegou ao pódio. Feitiços defensivos, ele anunciou. Todos ouviram, com profundo respeito em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.